quando a gente está falando sobre essa questão de namorar, essas brincadeirinhas, a gente de alguma forma tá trazendo essa questão da sexualidade para a criança num momento em que ela não tem como olhar para isso, ela não tem recursos para isso. Então, você desperta na criança algo que ela ainda não tem condições de lidar e que abre uma porta até para uma situação eventual, às vezes, de um abuso, que é bastante comum. Então, de fato, criança não namora, não é uma brincadeira adequada, mas nesse conflito geracional que a gente já falou, é bastante comum, principalmente para o menino, né? E, infelizmente, todas essas questões que a gente já trouxe aqui hoje, de dificuldade, muitas vezes, do homem de lidar com a paternidade, elas já começam aí nessa etapa de vida. Quando o homem é estimulado a ser o pegador, quando o menino é ser estimulado a pegar todas na escola, a ser o cara. E depois, na adolescência, na vida adulta, ou quando mesmo esse cara tá casado, tá numa relação, ele não consegue ser esse parceiro, ele não consegue ser o marido companheiro, porque ele tem que ser o que ganha muito dinheiro, o que tem muito sucesso, o que tá buscando a aprovação da sociedade. Então, de fato, é pertinente esse cuidado que ela tá falando, mas a gente não tem como proibir ou evitar, a gente precisa orientar os nossos familiares e sinalizar, olha, para mim é importante que vocês não falem esse tipo de coisa, isso é prejudicial, trazer até essa questão do abuso, que às vezes é uma ignorância, não no sentido de desconhecimento mesmo dos familiares, e eu observo que mesmo as pessoas com mais idade, se você se dispõe a explicar para elas o sentido daquilo, elas engajam com muito mais facilidade do que você simplesmente dizer, não pode falar. Quando você fala não pode falar, a pessoa entende, que chatice, que frescura, mas ela não entende o porquê daquilo, né? Que você vai hipersexualizar talvez a criança, você vai naturalizar algo que ainda não é natural para ela, e que a gente tem muitos comportamentos disfuncionais, inclusive na escola, relacionados à sexualidade, até de crianças que sofrem abuso em casa, porque é o ambiente familiar que acontece, né, o maior número de abusos. Então, a gente poder conduzir isso com as pessoas que convivem com a gente, com os familiares, orientando, é o melhor caminho. Significa que a gente vai ter garantias de que as pessoas não vão fazer isso? Não, a gente não tem controle nas atitudes dos outros. Mas aí a gente vai dar uma educação em casa para essa criança que não tem como foco isso. Então, eu não fico colocando, falando, né, até na terceira pessoa, as pessoas não vão ficar colocando músicas que vão estimular essa parte sexual na criança, que até aquilo que muitas vezes as pessoas veem como uma bobagem, é só uma música. Mas aquela música tem mensagem, está comunicando coisas, e até na forma como as pessoas dançam, que a criança ainda não tem condição de compreender. Ela não vai dizer, isso é sexo, mas ela vai internalizar um comportamento que não é adequado para a idade dela. Então, essa comunicação com a família e com as pessoas que estão ao redor e que convivem com a criança é muito importante. A gente pode sim falar de sexo com criança. Inclusive, é importante trabalhar essa educação sexual. Só que a linguagem que a gente usa com a criança é muito diferente. Até quando fala assim, como que é feito o neném? Como que o neném nasce? Nós, adultos, a gente já pensa automaticamente que a gente tem que explicar a relação sexual, né? Que colocou uma sementinha, não sei o quê. Às vezes a criança nem tá querendo saber isso. Ela tá querendo entender como que ela chegou na família, como que veio o neném. Então, o universo das crianças é muito diferente, ainda que a depender dos estímulos que ela recebe, dos ambientes que ela frequenta, ela pode ter contato com conteúdos relacionados a sexo de uma forma muito precoce. Esse exemplo de falar de namorar digamos assim, a basezinha da pirâmide, né? A gente tem coisas muito mais complexas, né? Porque às vezes, as pessoas têm acesso a celular, muito pequenininhas, às vezes até consomem conteúdo de pornografia que tá ali disponível e elas não entendem exatamente o que é, mas podem acabar reproduzindo. Então, é bem importante estar atento a isso e estar ligado aí nas crianças, principalmente no que elas estão fazendo quando não estão na sua supervisão, né? No ambiente escolar, às vezes na casa de algum amiguinho, alguma amiguinha, é bem importante ter essa atenção.
uma sexóloga que veio aqui fez um comentário que eu achei bem interessante dessa parte. Tu falou, como é que nasce uma criança, né? Aí ela perguntou de volta pra criança, como é que tu acha? Daí a criança explicou pra ela e falou, é isso mesmo. Até isso, essa pergunta é uma oportunidade de entender o que a criança está alcançando. Porque às vezes a nossa mente de adulto foi lá longe. Isso, e a da criança está resumida ao universo dela. Então é uma às forma vezes, até de verificar. Animado, a cegonha trazendo um bebê. Isso. Falou, Então, o quanto esse universo da criança é muito mais lúdico e simples do que o nosso. É muito mais objetivo. Então, essa coisa que você falou, às vezes, o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, não demanda muito tempo. Mas você precisa se conectar com a tua criança e entender o que é o universo dela, o que vai fazer sentido. Porque, por exemplo, o meu filho ia ser o aviãozinho ou o carrinho. Mas tem criança que não vai engajar nisso. Então, como que vai funcionar? Você precisa conhecer a tua criança. E daí de uma questão que eu acho que talvez seja bem tensa e talvez seja um dos maiores dilemas aí da maternidade e paternidade hoje, que é essa questão da pornografia no celular, né? Que não necessariamente pornografia, mas TikTok, por exemplo, Instagram. Criança não deveria ter celular, né? Criança mas não tem deveria. Como evitar? Esse que é o negócio. Eu acredito que sim, até uma boa idade, sim. Porque qual que é a necessidade de uma criança ter celular? Um adolescente é diferente, mas uma criança, para que ela precisa de um celular? Para estar enturmada na tribo dela, por exemplo, de todos os amiguinhos que tem. Mas aí qual é a vantagem de você entrar no efeito manada e fazer o que os outros estão fazendo, se isso pode custar a saúde mental do teu filho? Se isso pode custar, às vezes, um problema como esse. Sim. Bancar essas escolhas é um grande desafio para os pais. Porque os pais acabam fazendo o mesmo movimento que a gente falou antes, de quando a criança se joga no chão do mercado para pedir o chocolate, quando ela cede dando o celular, sendo que ela sabe que aquilo ali é extremamente prejudicial, que vai atrapalhar no desempenho escolar da criança. Criança até pode usar o celular, mas ter um celular, usar com limitação de conteúdo, hoje você tem vários aplicativos e recursos, precisa monitorar, até pela questão de pedofilia, de acesso às crianças, tipo em WhatsApp, a gente ouve coisas assim surreais de pessoas que se aproveitam dessa vulnerabilidade. Rede social, criança ter. Então, assim, são coisas que não faz sentido que os pais cedam para que a criança tenha pertencimento, porque isso pode custar a vida dessa criança. É muito mais complexo do que parece. É isso, então, eu acho que é altamente complexo também, porque Sim. Como é que tu vai... Cara, é que na minha visão, né, se a criança não estiver em casa, ela vai mexer do amiguinho, do tal, e ela vai ter acesso àquele mesmo conteúdo. Então eu acho que seria mais uma questão de tentar, não sei, precaver ela através da educação Com e tal, do que... certeza, precisa educar. Né? Vetar o acesso, não adianta sabe? a gente... Eu entendo o que você quer dizer, de limitar. Mas ainda assim, a criança precisa, se os pais entendem que ela precisa ter um celular, às vezes por segurança, precisa ligar para buscar, para fazer alguma coisa, esse conteúdo precisa ser restrito. Qual idade que tu acha que seria o ideal para uma criança passar a ter celular? Honestamente, antes dos 11, 12 anos, eu não vejo sentido uma criança ter celular. Mas tu acha que tu consegue manter o teu filho, por exemplo, sem celular até uns 12 anos? É o que eu pretendo fazer, né? Eu não vou dizer que eu vou conseguir, porque eu não sei como vai ser. Mas eu pretendo não dar celular. E principalmente, se precisar por algum motivo, porque a gente não sabe como que as coisas fluem, ter uma limitação. Não tem que ter rede social, porque aquilo ali é uma porta aberta para problema. Para problema. Então... Esse é um corte do Boteco Podcast. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o nosso conteúdo.